Meu nome é Helena, tenho 28 anos e trabalho como enfermeira no Hospital São Lucas. Depois de 3 anos solteira, focada apenas no trabalho e cuidando da minha mãe, que tem diabetes, resolvi me inscrever naquele aplicativo de relacionamentos que minhas amigas sempre insistiam para eu usar. Você precisa viver, Helena, dizia a Carla toda vez que me via voltando do plantão noturno. Sua mãe quer que você seja feliz. Durante semanas conversei com vários caras. A maioria só queria sexo casual ou enviava fotos inadequadas logo nos primeiros dias. Até que conheci o Rafael. Ele parecia diferente. Médico cirurgião, 32 anos, conversava sobre livros, filmes, perguntava sobre meu trabalho de verdade. Passamos 2 meses conversando todos os dias. Ele me mandava mensagens de bom dia, perguntava como tinha sido o meu plantão, lembrava de detalhes que eu contava sobre meus pacientes. Quando ele sugeriu nos encontrarmos pessoalmente, eu estava nervosa, mas animada. Marcamos em um restaurante italiano no centro da cidade, próximo ao hospital onde eu trabalho. Um lugar público, movimentado, seguro. Falei para minhas amigas onde estaria, enviei foto dele, horário, endereço, todas as precauções que uma mulher aprende a tomar. No dia do encontro, saí mais cedo do trabalho. Tomei banho, me arrumei com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho, nada muito chamativo, mas que me deixava bonita. Cheguei pontualmente às 19h30, como combinamos. O restaurante estava cheio, barulhento, perfeito. Rafael chegou 10 minutos depois. Alto, cabelo castanho, exatamente como nas fotos. Sorriso bonito, roupa social bem passada. Pediu desculpas pelo atraso, disse que tinha saído de uma cirurgia. Conversamos sobre trabalho, família, planos. Ele era inteligente, engraçado, atencioso. Pagou a conta sem eu precisar pedir. Me acompanhou até o ponto de ônibus. "Posso te dar uma carona até em casa?" ofereceu. Hesitei. Era nosso primeiro encontro, mas tinha sido tão agradável. Ele parecia genuinamente preocupado com minha segurança. "É longe daqui e já está escuro. Deixo você na porta e vou embora, sem pressão." Aceitei. O carro dele era um sedã preto, limpo, cheiroso. Durante o trajeto, continuamos conversando sobre amenidades. Ele conhecia bem a cidade, pegou um caminho que eu não conhecia, mas que ele disse ser mais rápido. Quando comecei a estranhar, ele explicou que era para evitar o trânsito da avenida principal. Chegamos na minha rua. "É aquela casa ali", apontei. Ele estacionou, desligou o motor. "Helena, eu realmente gostei muito de hoje. Posso te ver de novo?" Sorri, disse que sim. Quando fui abrir a porta, a maçaneta não funcionava. "Está travada", disse puxando várias vezes. "Ah, desculpa, é um defeito do carro." Ele riu, apertando um botão. Ouvi o barulho das travas se abrindo. Saí rapidamente. Agradeci pela carona. Entrei em casa. Minha mãe perguntou como tinha sido. Contei que foi ótimo, que ele parecia ser um cara legal. Nos dias seguintes, Rafael continuou me enviando mensagens. Marcamos um segundo encontro para o sábado seguinte. Desta vez, ele sugeriu irmos ao cinema. Aceitei, mas dessa vez avisaria que iria com meu próprio carro. No sábado, cheguei ao shopping às 15 horas. Rafael já estava me esperando. Compramos ingresso para um filme de comédia, pipoca, refrigerante. Durante o filme, ele foi atencioso. Dividiu a pipoca, me ofereceu seu casaco, quando o ar-condicionado estava forte demais. Um perfeito cavalheiro. Após o cinema, fomos tomar um café. Ele insistiu em me acompanhar até o estacionamento. "Você está onde?" perguntou. Mostrei meu carro, um Gol vermelho que meu pai tinha me dado. "Nossa, está precisando de uma revisão", disse, olhando embaixo do carro. "Tem óleo vazando." Olhei e realmente havia algumas gotas no chão. "Melhor você não dirigir assim. Pode ser perigoso. Deixa eu te levar e amanhã você leva em um mecânico." Fiquei preocupada. Não entendia nada de carro. E se realmente fosse perigoso? Ele era médico, pessoa estudada, devia entender mais que eu. "Tudo bem,
Mas dessa vez você me deixa na porta mesmo e vai embora, ok? Ele concordou sorrindo. No caminho, parou em um posto de gasolina. Vou só abastecer rapidinho. Ficou do lado de fora conversando com o frentista por um tempo que me pareceu longo demais. Quando voltou, disse que tinha perguntado sobre o vazamento do meu carro. O rapaz confirmou que é perigoso dirigir assim. Você fez bem em aceitar no carona. Continuamos o trajeto. Novamente ele pegou um caminho diferente. Conhece um mecânico de confiança? Perguntou. Posso te indicar um. Quando chegamos na minha rua, ele não parou na minha casa. Rafael, é ali, apontei. Ah, desculpa, me distraí. Deu ré, estacionou. Dessa vez fiquei atenta à porta. Quando fui abrir, estava normal. Saí, agradeci, me despedi. Na segunda-feira levei o carro ao mecânico que frequento há anos, o mesmo que meu pai sempre levava. Doutor Henrique, o senhor pode dar uma olhada? Um rapaz disse que estava vazando óleo. Ele examinou tudo, mexeu embaixo, ligou o motor. Helena, seu carro está perfeito, não tem nenhum vazamento. Essas gotas que você viu devem ser de outro carro que estava estacionado ali antes. Senti um arrepio. Por que Rafael tinha mentido? Talvez tenha se confundido, pensei. Ou talvez quisesse impressionar, mostrar que entendia de carro. Continuamos nos falando. Ele marcou um terceiro encontro. Jantar na casa dele. Cozinho muito bem, disse. Faço uma lasanha que você vai amar. Hesitei. Ir à casa dele era um passo grande. Mas já tínhamos saído 2 vezes. Tinha sido tudo perfeito. Pode levar uma amiga se quiser. Não tem problema, ofereceu. Isso me tranquilizou. Convidei a Carla para ir comigo. Ela aceitou na hora. Estava curiosa para conhecer o cara que havia me deixado tão animada. No sábado à noite, eu e Carla fomos juntas. O apartamento dele era bonito, bem decorado, limpo. Ele nos recebeu bem, ofereceu vinho, mostrou a casa. Tudo parecia normal. A lasanha estava realmente deliciosa. Conversamos os 3, ele contou histórias engraçadas do hospital, foi atencioso com as 2. Por volta das 22 horas, Carla disse que precisava ir. Trabalho cedo no domingo. Você fica, Helena. Posso te levar depois. Carla me olhou, perguntando silenciosamente se eu ficaria bem. Fiz que sim com a cabeça. Depois que ela saiu, ficamos conversando no sofá. Rafael abriu uma segunda garrafa de vinho. Eu estava me sentindo bem, relaxada. Ele colocou uma música baixa, dime as luzes. Você é muito especial, Helena, disse, me olhando nos olhos. Faz tempo que não conheço alguém como você. Começamos a nos beijar. Foi gostoso, natural, mas quando tentei me afastar um pouco, ele segurou meu braço com força. Calma, disse, não precisa ter pressa. Sua voz tinha mudado, estava mais grave, mais autoritária. Rafael, acho melhor eu ir. Amanhã trabalho cedo. Tentei me levantar, mas ele não soltou meu braço. Fica mais um pouco. A noite ainda é jovem. Sua pegada estava machucando. Por favor, me solta. Ele soltou, mas bloqueou minha passagem quando tentei me levantar. Desculpa, não queria te machucar. É que você me deixa nervoso. Sorriu, mas não era mais o sorriso carinhoso dos outros encontros. Era diferente, forçado. Sério, Rafael, preciso ir. Minha voz estava trêmula. Ele percebeu meu medo, e isso pareceu deixá-lo excitado. Você está com medo de mim, Helena? Perguntou, se aproximando. Não precisa ter medo. Eu nunca machucaria você. Consegui me levantar e correr para a porta. Estava trancada por dentro, mas não achava a chave. A chave, Rafael? Cadê a chave? Ele veio caminhando devagar, como se estivesse saboreando meu desespero. A chave está aqui, disse, tirando do bolso. Mas você não pode ir ainda. Mal começamos a nos conhecer de verdade. Encostou-me contra a porta, prendeu meus braços. Comecei a gritar por socorro. Ninguém vai ouvir, disse calmamente. O apartamento é bem isolado acusticamente. Construção antiga, paredes grossas.
Suas mãos começaram a subir pelo meu corpo. Lutei, arranquei, mordi sua mão quando ele tentou tampar minha boca. Ele gritou de dor e raiva, me deu um tapa que me deixou tonta por alguns segundos. Aproveitei quando ele olhou a mão machucada para pegar um vaso pesado da mesa da entrada e acertá-lo na cabeça. Ele cambaleou, caiu, de joelhos. Peguei a chave que havia caído no chão, abri a porta e corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Pelo corredor, pela escada, pelo estacionamento. Só parei quando cheguei na rua principal, cheia de gente e movimento. Chamei um táxi, fui direto para a delegacia. Fiz o boletim de ocorrência, contei tudo. Os policiais foram ao apartamento, mas ele não estava mais lá. Também descobriram que o endereço que ele havia me dado era falso, assim como o nome no aplicativo. Passaram-se 3 meses. Mudei de número, bloqueei todas as redes sociais. Mudei até de hospital. Minha mãe e eu nos mudamos para outro bairro. Ainda tenho pesadelos, ainda olho por cima do ombro quando estou na rua. Semana passada, uma colega me mostrou uma reportagem no jornal. Médico suspeito de estupro é preso. Era ele. Mesma foto, mesmo rosto. Descobriram que ele não era médico, tinha antecedentes por violência sexual. Outras mulheres haviam denunciado situações similares. Ainda me pergunto quantas outras Helenas não tiveram a sorte que eu tive de conseguir escapar. Quantas não? Conseguiram quebrar aquele vaso ou não foram rápidas o suficiente para pegar a chave. Cada vez que vejo sua foto no jornal, lembro do medo que senti naquela noite. Um medo que, descobri depois, era totalmente justificado. Meu nome é Bruna. Tenho 25 anos e trabalho como contadora em um escritório pequeno no centro. Moro sozinha há 2 anos, desde que consegui juntar dinheiro suficiente para sair da casa dos meus pais. É uma vida simples, mas que me dá independência. Acordo cedo, trabalho das 8 horas às 17 horas, volto para casa, assisto Netflix e durmo. Fins de semana são para lavar roupa, fazer compras e visitar minha família. Há 3 semanas, conheci o Diego no Instagram. Ele curtiu algumas fotos minhas e começou a mandar mensagens no direct. Engenheiro civil, 29 anos, com um perfil cheio de fotos em obras e viagens. Parecia sério, trabalhador. Conversávamos todos os dias. Ele sempre perguntava sobre meu trabalho, mandava memes engraçados, lembrava de coisas que eu comentava. Quando ele sugeriu nos encontrarmos, fiquei nervosa. Não costumo sair com caras que conheci na internet, mas ele parecia diferente. Educado, respeitoso, nunca tentou forçar nada. Marcamos no café da esquina perto do meu trabalho, um lugar que frequento há anos, local público, familiar, onde me sinto segura. Era uma terça-feira à tarde. Saí do trabalho às 17 horas e fui direto para o café. Cheguei primeiro, escolhi uma mesa perto da janela, de onde dava para ver a rua. Diego chegou pontualmente às 17h30. Alto, moreno, exatamente como nas fotos. Sorriu quando me viu, acenou da porta. "Bruna, nossa, você é ainda mais bonita pessoalmente", disse se sentando. Pedimos café e bolo. A conversa fluiu naturalmente. Ele falou sobre o trabalho, sobre uma obra que estava supervisionando em um bairro próximo. Perguntou sobre minha rotina, sobre meus pais. Demonstrou interesse genuíno. "Você vem sempre aqui?", perguntou, olhando em volta. "Todo dia depois do trabalho", respondi. "É meu refúgio. Gosto de tomar um café antes de ir para casa." Ele sorriu, anotou mentalmente a informação. O encontro durou 2 horas. Diego se ofereceu para me acompanhar até o ponto de ônibus, mas disse que tinha o carro ali perto e podia me dar uma carona. Agradeci, mas preferi ir de ônibus. "Da próxima vez então", disse, me dando um beijo no rosto. Nos dias seguintes, ele continuou mandando mensagens, sempre no mesmo horário que eu costumava estar no café. "Está tomando seu cafezinho?", perguntava às 17h45. "Aposto que está na mesa da janela."
Achei fofo ele lembrar dos detalhes. Marcamos um segundo encontro para o sábado. Almoço em um restaurante por quilo perto do shopping. Dessa vez, ele chegou mais cedo que eu. Quando entrei no restaurante, ele acenou de uma mesa no fundo, mais reservada. Durante o almoço, perguntou sobre minha rotina detalhadamente. Você mora sozinha mesmo? Perguntou. Seus pais não ficam preocupados? Expliquei que meus pais respeitavam minha independência, que moro em um prédio pequeno, mas seguro, que tenho vizinhos legais. Que bairro? Insistiu. Deve ser longe, do centro. Respondi vagamente, sem dar detalhes específicos. Algo me incomodou na forma como ele insistiu no assunto. Quando terminamos de comer, ele novamente se ofereceu para me levar em casa. Só para eu saber onde você mora, caso precise te buscar algum dia. Recusei novamente. Disse que preferia ir de ônibus. Durante a semana, Diego começou a aparecer no café. Na segunda-feira, quando cheguei para meu café da tarde, ele estava lá. Que coincidência, disse sorrindo. Estava passando pela obra e resolvi tomar um café. Na terça, aconteceu de novo. E na quarta. Diego, você está sempre aqui agora, comentei, tentando soar descontraída. É que descobri que fazem o melhor café da região, respondeu. E ainda por cima, posso te ver todos os dias. Sorriu, mas havia algo forçado naquele sorriso. Na quinta-feira, decidi não ir ao café. Fui direto para casa depois do trabalho. Diego me mandou mensagem às 17h50. Cadê você? Não veio tomar café hoje? Como ele sabia que eu não estava lá, se era só coincidência ele aparecer. Sexta-feira, voltei ao café em um horário diferente, às 16h30. Diego não estava. Mas no sábado ele me mandou mensagem. Vi que ontem você foi mais cedo no café. Chegou quando estava saindo. Senti um frio na barriga. Como ele me viu se disse que não estava lá. Resolvi confrontá-lo no nosso terceiro encontro, marcado para o domingo no parque. Diego, tenho a impressão que você está me seguindo, disse diretamente. Ele riu, mas sua expressão ficou séria. Claro que não, Bruna. Por que pensaria isso? Você sempre sabe onde estou, que horas chego no café quando não vou. Sua mandíbula se contraiu. Você está paranoica. Talvez seja melhor você relaxar um pouco. O tom dele mudou completamente, ficou frio, autoritário. Acho melhor a gente parar de se ver, disse-me levantando do banco onde estávamos sentados. Ele segurou meu pulso com força. Senta aí, não terminamos de conversar. Sua voz estava baixa, mas ameaçadora. Me solta, Diego! Tentei me soltar, mas ele apertou mais. Você não vai a lugar nenhum até me explicar direito essa paranoia. Olhei em volta. O parque estava vazio, era início da manhã de domingo. Socorro! Gritei o mais alto que consegui. Um casal que corria apareceu na trilha. Está tudo bem? Perguntou o homem. Diego imediatamente me soltou, forçou um sorriso. Está sim, obrigado. Minha namorada só teve um mal-estar. Não sou namorada dele, disse rapidamente para o casal. Ele está me incomodando. A mulher me olhou com preocupação. Quer que chamemos a polícia? Diego ficou visivelmente nervoso. Não precisa, foi um mal-entendido, disse se afastando. Bruna, depois conversamos. Ele saiu caminhando rápido. O casal ficou comigo até eu me acalmar. Me acompanhou até a saída do parque. Bloqueei Diego em tudo. Instagram, WhatsApp, telefone. Pensei que tinha terminado ali. Na segunda-feira, quando saí do trabalho, ele estava me esperando na porta do prédio comercial. Precisamos conversar, disse, vindo em minha direção. Entrei correndo de volta no prédio, pedi ajuda ao porteiro. Esse homem está me perseguindo, expliquei. O porteiro, um senhor de uns 60 anos, saiu comigo. Diego já não estava mais lá. Posso chamar a polícia se quiser, moça, ofereceu. Agradeci, mas disse que iria para casa. Durante o trajeto de ônibus, fiquei atenta se alguém me seguia. Desci 3 pontos antes do meu, andei por ruas diferentes, só então fui para casa.
No prédio onde moro, avisei ao porteiro sobre a situação. Terça-feira, ele estava novamente na porta do meu trabalho. Dessa vez, não desci. Liguei para a recepção, expliquei a situação, pedi para chamarem a polícia. Quando as viaturas chegaram, Diego já havia saído. Fiz boletim de ocorrência por perturbação e ameaça. A delegada me orientou a documentar tudo, tirar fotos se ele aparecesse novamente, evitar lugares que ele conhecia minha rotina. Parei de frequentar o café da esquina. Mudei meu horário de saída do trabalho. Pedi para uma colega me acompanhar até o ponto de ônibus durante algumas semanas. Troquei o número do celular. 2 semanas depois, uma amiga me ligou preocupada. Bruna, tem um cara perguntando de você no café da esquina. Falou que é seu namorado, que vocês brigaram e ele quer se desculpar. Senti o sangue gelar. Ele ainda estava me procurando. A gerente do café, que me conhece há anos, não deu nenhuma informação sobre mim. Mas Diego continuou aparecendo lá todos os dias, no horário que eu costumava ir, esperando. Faz 1 mês que não tenho notícias dele, mas ainda não voltei ao café da esquina. Ainda olho por cima do ombro quando saio do trabalho. Ainda sinto medo quando vejo um homem alto e moreno na rua. O que me assusta não é só o que ele fez, mas pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse aceitado aquela carona no primeiro encontro, se tivesse contado onde moro, se não tivesse desconfiado a tempo. Às vezes, passo em frente ao café e vejo pela janela. A mesa onde costumávamos sentar ainda está lá. Mas agora, em vez de ser meu refúgio, é um lembrete de como alguém pode usar nossa rotina contra nós. De como um primeiro encontro aparentemente inocente pode se transformar no maior erro da nossa vida. Meu nome é Patrícia, tenho 23 anos e trabalho como operadora de caixa no supermercado Extra da Barra da Tijuca há 2 anos. É um trabalho cansativo, 8 horas por dia de pé, lidando com todo tipo de cliente, mas paga as contas e me permitiu sair da casa da minha avó para morar sozinha em um kitnet próximo. Acordo às 5h30 todo dia, tomo ônibus às 6h15, chego no trabalho às 7h para começar o turno, das 7h30 às 16h30. Depois vou para a faculdade de noite, faço administração numa particular, sonho em um dia sair desse emprego e trabalhar em escritório. Fins de semana, folgo aos domingos, sábado trabalho meio período. Foi numa quinta-feira que conheci o Leonardo. Ele chegou no meu caixa por volta das 15 horas, horário mais calmo, comprando sempre as mesmas coisas. Um pão francês, uma Coca-Cola pequena, um chocolate. Aparentava uns 35 anos, alto, cabelo preto, bem vestido. Diferente da maioria dos clientes, ele me cumprimentou com educação. Boa tarde, Patrícia, disse, lendo meu crachá. Como está sendo seu dia? Achei gentil, respondi que estava corrido, mas tranquilo. Ele pagou em dinheiro trocado, agradeceu, desejou um bom resto de turno. Cliente educado, coisa rara. Na sexta-feira, ele apareceu no mesmo horário, comprando exatamente as mesmas coisas. Novamente educado, perguntou como eu estava. Dessa vez comentou, você sempre parece cansada nesse horário. Deve ser puxado ficar de pé o dia todo. Concordei. Disse que realmente era cansativo. Segunda-feira, lá estava ele novamente. Mesmo horário, mesmos produtos. Começou a me chamar pelo nome sem olhar o crachá. Oi, Patrícia, como foi o fim de semana? Contei que havia descansado, estudado para uma prova. Ah, você estuda. Que curso? Respondi que fazia administração. Ele sorriu. Inteligente e bonita, rara combinação. Isso continuou por 2 semanas. Todos os dias úteis, mesmo horário, mesma conversa. Ele sempre perguntava detalhes da minha vida. Onde estudava, que matérias estava cursando, se morava, sozinha, se tinha namorado. Respondia por educação, mas começava a achar estranho tanto interesse. Numa quarta-feira, ele chegou com uma camiseta do mesmo time que eu torcia. Olha só, somos do mesmo time, disse apontando para a camisa.
Você deve ter visto minha camiseta na segunda, respondi, lembrando que havia usado uma blusa do Flamengo. Exato. Tenho boa memória para detalhes importantes. Na quinta, ele trouxe um chocolate a mais. Para você, disse, empurrando pela esteira. Deve precisar de energia para estudar. Recusei, explicando que não podia aceitar presentes de clientes. Então coloca como se tivesse comprado e eu pago, insistiu. Para não criar confusão, aceitei. Sexta-feira ele demorou mais no caixa, mesmo sem fila atrás. Patrícia, você já foi no cinema do shopping? Tem uns filmes legais em cartaz. Disse que raramente ia, não tinha muito tempo livre. Que pena, uma menina bonita como você devia sair mais, se divertir. Na semana seguinte, ele começou a aparecer também de manhã, antes do meu horário de almoço. Vim buscar um lanche. Explicava, comprando as mesmas coisas. Aos poucos, descobri que ele sabia meu horário de almoço, sabia quando eu folgava, sabia até que ônibus eu pegava. Como você sabe tanto sobre minha rotina? Perguntei um dia. Ele riu. Ora, você sempre comenta. Já está na hora do almoço. Nossa, hoje folgo cedo. Eu só presto atenção. Não lembrava de ter comentado essas coisas, mas talvez fosse verdade. Numa segunda-feira, ele chegou mais cedo que o usual. Patrícia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Fiquei tensa, mas ele continuou. Você namoraria um cara mais velho, maduro, estável financeiramente? Respondi que dependia da pessoa, tentando ser educada. É que tenho uma proposta para você. Leonardo, estou trabalhando, disse vendo que começava a formar fila. Depois conversamos. Ele assentiu, mas ficou ali perto fingindo olhar produtos até meu turno acabar. Quando saí para o almoço, ele me abordou no estacionamento. Patrícia, queria te convidar para jantar. Um lugar legal. Você escolhe. Hesitei. Ele parecia inofensivo, educado, sempre gentil comigo. Mas era cliente, era mais velho e algo me deixava desconfortável. Leonardo, obrigada, mas prefiro não misturar trabalho com vida pessoal. Ele ficou visivelmente desapontado. Entendo, mas pensa, com carinho, ok? Você merece coisa boa na vida. Sorriu, mas havia algo forçado naquele sorriso, algo que não consegui identificar. Nos dias seguintes, ele continuou aparecendo, mas estava diferente. Mais sério, menos conversativo. Ainda educado, mas observava demais, demorava mais que o necessário no caixa. Comecei a me sentir observada o tempo todo. Quinta-feira, uma colega me chamou no intervalo. Patrícia, aquele cliente seu está estranho. Fica andando pelo mercado sem comprar nada, só te olhando. Olhei para o lado e o vi no corredor dos laticínios, fingindo escolher queijo, mas com os olhos fixos em mim. Quando ele veio ao caixa, no final do turno perguntei diretamente: Leonardo, por que você fica me observando? Ele pareceu genuinamente surpreso. Observando? Não estou observando, só faço compras aqui, ora. Sua voz tinha um tom defensivo que nunca havia ouvido. Sexta-feira ele não apareceu. Nem segunda. Pensei que finalmente havia desistido. Mas na terça, lá estava ele novamente, mas diferente. Mais magro, olheiras fundas, barba por fazer. Comprou as mesmas coisas, mas estava visivelmente agitado. Patrícia, você está me evitando, disse com voz baixa, mas intensa. Mudou de acha quando me viu chegar ontem. Era verdade. Quando o vi entrando, pedi para trocar de posto com uma colega. Leonardo, não estou evitando ninguém. Só fazendo meu trabalho. Você não pode mentir para mim, disse, se inclinando sobre o balcão. Sua voz estava estranha, quase sussurrando. Eu conheço você. Sei quando você está mentindo. Outros clientes começaram a olhar. Chamei o supervisor com o olhar. Senhor, posso ajudá-lo em algo? Interveio o meu supervisor, percebendo a tensão. Leonardo se recompôs imediatamente e voltou ao sorriso educado. Não, obrigado. Só conversando com a Patrícia aqui. Pagou as compras e saiu, mas antes sussurrou. Isso não acabou. Contei para meu supervisor o que estava acontecendo. Ele
Disse para avisar sempre que Leonardo aparecesse, que ficaria de olho. Também orientou a não ficar sozinha no estacionamento, sempre sair acompanhada. Durante uma semana, Leonardo não apareceu. Comecei a respirar aliviada, pensando que havia desistido. Mas na terça-feira seguinte, recebi uma ligação no trabalho. Supermercado Extra, Patrícia falando. Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração pesada. Alô? Insisti. A ligação caiu. Isso começou a acontecer várias vezes por dia. Ligações mudas, só respiração. Sempre no horário que eu estava trabalhando. Meu supervisor orientou a não atender mais telefones, deixar para outras funcionárias. Quinta-feira, quando saí do trabalho, senti alguém me seguindo. Virei várias vezes, mas não vi ninguém suspeito. No ônibus, sentei perto do motorista, ficando atenta. Quando desci no meu ponto, corri até o prédio onde moro. O porteiro notou meu nervosismo. "Tudo bem, menina?" "Acho que alguém me seguiu", expliquei. Ele saiu comigo, olhou a rua, não viu nada. "Se acontecer de novo, me avisa. Vou ficar mais atento." Subi para meu apartamento, tranquei a porta, fechei todas as cortinas. Durante a noite, ouvi barulhos no telhado. Som de passos, como se alguém estivesse andando ali em cima. Liguei para o porteiro. Ele disse que iria verificar. 10 minutos depois, me ligou. "Não tem ninguém aqui em cima, menina. Deve ter sido gato ou pombo." Sexta-feira, Leonardo apareceu novamente no mercado, mas dessa vez não veio ao meu caixa. Ficou circulando pelos corredores, sempre me observando de longe. Quando eu olhava, ele desviava o olhar. Fingia estar interessado em produtos. No horário do almoço, quando saí pela porta dos funcionários, ele estava lá. "Patrícia, precisamos conversar." Seu tom era mais sério, mais urgente. "Leonardo, não temos nada para conversar. Por favor, me deixa em paz." "Você não entende", disse, bloqueando minha passagem. "Eu me apaixonei por você. Perdi o sono, não consigo comer, não consigo trabalhar. Você fez isso comigo." Sua voz estava alterada, desesperada. "Por favor, me dá uma chance." "Leonardo, eu não fiz nada, só fiz meu trabalho, fui educada como sou com todos os clientes." Tentei contorná-lo, mas ele segurou meu braço. "Não era só educação. Você sorria para mim, perguntava como eu estava, tinha algo especial entre nós." "Me solta", disse, puxando o braço. Sua pegada estava forte, deixando marca. "Por favor, só uma chance, um café, uma conversa. Se depois disso você não quiser me ver mais, eu desisto." Seus olhos estavam vermelhos, desesperados. "Não, agora me solta ou eu grito." Ele soltou, mas não saiu da frente. "Você vai se arrepender de me tratar assim", disse, com uma voz que me deu arrepios. "Eu não sou qualquer um, mereço respeito." Voltei correndo para dentro do mercado. Contei tudo para meu supervisor. Ele saiu comigo, mas Leonardo já havia sumido. "Vou ligar para a segurança do shopping", disse. "E você vai fazer um boletim de ocorrência hoje mesmo." Fui à delegacia após o trabalho. A policial que me atendeu disse que era um caso clássico de assédio e perseguição. Muitas mulheres passam por isso. Vamos registrar tudo. Se ele aparecer novamente, liga na hora. Sábado, folguei. Fiquei em casa o dia todo. Não saí nem para comprar pão. Domingo, fui visitar minha avó, contei o que estava acontecendo. "Vem dormir aqui uns dias", ofereceu. "Até esse maluco esquecer você." Segunda-feira, voltei ao trabalho tensa. Durante toda a manhã, fiquei olhando para a entrada, esperando Leonardo aparecer. Mas o turno passou tranquilo. À tarde também. Pensei que talvez o boletim de ocorrência tivesse funcionado. Terça-feira, quando cheguei ao trabalho às 7, havia um bilhete na minha gaveta do caixa. "Você é minha, Patrícia. Não importa quanto tempo leve, vou te conquistar. Não pense que um papel na polícia vai me assustar. Leonardo." Corri para o supervisor, mostrei o bilhete. "Como ele entrou aqui? Como chegou até minha gaveta?" O supervisor ficou pálido. "Só funcionários têm acesso.
Alguém deve ter deixado ele entrar ou... Não terminou a frase, mas entendi. Leonardo havia entrado de madrugada de alguma forma. Chamaram a polícia. Vieram, fotografaram o bilhete, verificaram as câmeras de segurança. Mas as câmeras da madrugada não mostravam nada suspeito. Ele pode ter entrado por algum lugar sem câmera, explicou o policial. Vamos aumentar o patrulhamento aqui. Durante o dia, trabalhei assombrada. Cada cliente que chegava, meu coração disparava. Cada barulho estranho me fazia pular. Minhas colegas perceberam meu nervosismo, se revezavam para ficar próximas. À tarde, recebemos uma ligação. Era para mim. Supermercado Extra, atendeu minha colega. É para a Patrícia. Ela me passou o telefone hesitante. Alô? Silêncio. Depois, a voz de Leonardo, mas diferente, rouca, sussurrando. Você leu meu bilhete? Desliguei na hora, tremendo. Era ele, disse para minha colega. Ela chamou o supervisor, que ligou novamente para a polícia. Vamos rastrear a ligação, disseram, mas pode ter sido de orelhão. Quando chegou a hora de ir embora, estava apavorada. Não vou sozinha, disse. 2 colegas se ofereceram para me acompanhar até o ponto de ônibus. Saímos juntas, olhando para todos os lados. No ônibus, sentei entre elas, longe das janelas. Durante todo o trajeto, fiquei atenta a cada parada, cada pessoa que subia ou descia. Quando chegou o meu ponto, elas desceram comigo, me acompanharam até a porta do prédio. Obrigada, meninas, disse. Vocês são anjas. Elas esperaram eu entrar, acenar da janela, só então foram embora. Subi correndo, tranquei a porta, arrastei uma cadeira para travar. Durante a noite, ouvi barulhos novamente. Dessa vez não eram no telhado, eram na porta, como se alguém estivesse tentando a maçaneta devagar, testando se estava trancada. Liguei para o porteiro, sussurrando para ele não ouvir. Tem alguém na minha porta, sussurrei. Chama a polícia. O porteiro disse que subiria para verificar. Fiquei ouvindo pela porta, passos no corredor, depois silêncio. O porteiro bateu. Sou eu, Patrícia, não tem ninguém aqui. Abri a porta. O corredor estava vazio, mas havia um envelope no chão. Isso não estava aqui quando subi, disse o porteiro. Pegamos o envelope. Dentro, uma foto minha saindo do trabalho, tirada de longe. Atrás, escrito à mão. Te vejo todos os dias. Chamamos a polícia novamente. Vieram, coletaram o envelope, reforçaram que eu não deveria ficar sozinha. Esse cara está escalando, disse a policial. Pode ficar perigoso. Tem onde dormir hoje? Liguei para minha avó. Expliquei a situação. Ela veio me buscar na mesma. Ora, não voltei ao meu apartamento durante uma semana, fiquei na casa dela. No trabalho, mudaram o meu horário, me colocaram num caixa diferente, mais próximo da supervisão. Durante esses dias, Leonardo não apareceu no mercado. As ligações também pararam. Comecei a ter esperança de que tivesse desistido ou que a polícia tivesse o encontrado. Mas na segunda-feira seguinte, quando voltei ao meu apartamento para pegar roupas, a porta estava entreaberta. Tinha certeza de que havia trancado. Chamei o porteiro, entramos juntos. O apartamento estava revirado. Roupas espalhadas, gavetas abertas, tudo mexido. Mas o pior não era a bagunça. Na parede da sala, escrito com batom vermelho, uma mensagem. Você é minha, Patrícia. Não pode fugir de mim para sempre. Naquele momento, entendi que minha vida havia mudado para sempre. Não era mais sobre um cliente insistente ou um admirador inconveniente. Era sobre alguém que havia cruzado todas as linhas, que era capaz de qualquer coisa. Fiz as malas ali mesmo, peguei tudo que podia carregar. Nunca mais voltei àquele apartamento. Pedi demissão do mercado, cancelei a matrícula na faculdade, mudei de cidade. Fui morar com uma tia no interior, longe de tudo. Foram 6 meses até eu conseguir dormir uma noite inteira sem acordar com medo. 1 ano até conseguir trabalhar com atendimento ao público novamente. 2 anos até conseguir morar sozinha de novo.
Às vezes, quando estou trabalhando e vejo um cliente sendo muito atencioso, muito interessado em mim, meu coração dispara. Não porque seja gentil, mas porque aprendi que a linha entre gentileza e obsessão pode ser mais tênue do que imaginamos. Leonardo nunca foi preso, nunca foi encontrado. Às vezes me pergunto se ele continuou procurando por mim, se encontrou outra Patrícia em outro mercado, se alguma outra menina está passando pelo terror que passei. O que mais me assombra não é o medo que senti, mas a rapidez com que minha vida virou de cabeça para baixo. Em 2 meses, um cliente educado se transformou no meu pior pesadelo. Em 2 meses, perdi minha casa, meu trabalho, minha sensação de segurança. Ainda hoje, 5 anos depois, quando alguém me chama pelo nome em lugar público, meu primeiro instinto é correr.